esperou por um Salvador. No jardim do Éden, após a queda, Deus fez a primeira promessa: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Essa foi a semente da esperança, um Redentor que esmagaria o mal e restauraria a união com Deus. Ao longo das Escrituras, a promessa se revelou. A Abraão, Deus jurou: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A Davi prometeu um reino eterno: farei levantar depois de ti o teu descendente, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu firmarei para sempre o trono do seu reino. Aos profetas, como Isaías, anunciaram detalhes surpreendentes. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Miqueias revelou o local do nascimento: Belém Efrata, pequeno demais entre os milhares de Judá. De ti sairá o que será governante em Israel. Essas promessas não eram acidentais. Cada detalhe do sangue do cordeiro no êxodo, a serpente de bronze no deserto, apontava para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O Antigo Testamento é um mosaico divino, onde cada fragmento revela o rosto do Messias, o ungido que cumpriria todas as coisas. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado ao braço do Senhor, porque foi subido como um renovo diante dele e com raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e com um de que os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linguagem que se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com as grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor ressuscitou
ressuscitou. Eu quero te agradecer, Deus, porque nós viemos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para celebrar, Senhor, a ressurreição. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor levou os nossos pecados. O Senhor foi aquele que está presente aqui conosco, e eu quero te louvar e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Graças te dou, porque me escutaste e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Amém. Hoje é um dia de festa, né? Nós estamos aqui para celebrar, nós estamos aqui para recordar a vitória que Jesus Cristo fez na cruz por nós. O pecado havia separado o homem de Deus, e por causa disso seria seu fim, a morte eterna. Mas isso não se concretizou, porque Jesus se fez culpado por cada um de nós. Hoje estamos aqui por causa do seu amor e graça, e por isso adoramos aquele que venceu a morte e nos reconciliou com Deus. Vamos adorar? Vamos nos alegrar na presença do Senhor? Boa noite. Vamos agora em pé, como você se sentir vontade, né? Vamos em espírito de gratidão e esperança, porque Ele vive e Ele virá. Vamos louvar. Posso ver.
Você possa enquanto nós cantamos, trazer o seu dízimo, a sua oferta, uma Andrezinha aqui na frente. Você possa trazer com alegria aquilo que o Senhor tem dado a você, parte daquilo que você traz como forma de gratidão. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido aquele que cuida de mim. O Senhor tem sido o meu ajudador, o meu guardador, o meu protetor. Por isso eu estou aqui, eu, com parte daquilo que o Senhor me dá, eu entrego esse dízimo como forma de gratidão. Crendo que isso não falta, porque o Senhor não vai deixar faltar nada. Então venha, se você veio preparado, venha com alegria, traga o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Vim compartilhar um texto inspirado no Espírito Santo, que eu atribuo a ele, porque quando eu escrevo assim, os textos, na maioria das vezes, 95%, 98% é sobre o Espírito Santo. Do exílio das portas do Império Egípcio, jornada de uma imensa caravana carregada de vários utensílios sem escassez de material,
rumo ao horizonte longínquo nenhum pré-destinatário, algo que possa ser concebido pela mente. Somente na boca de Deus, a terra prometida, nessa longa caminhada de sofrimento e a emancipação da escravatura do comodismo, da finura de corações acostumados com os farelos de pão deixado por piedade. Esse povo, nosso povo, não precisamos de piedade, e sim dignidade, dignos do pão feito pelas próprias mãos. Quanto ao deserto, o mar de areia e terra seca, sempre haverá um oásis, um coração que acredita numa nuvem e uma estrela, sem questões astrológicas, somente olhos gigantes, mas eficazes do que todos os satélites, pois observa com cuidado, zelo e carinho e vê tudo que se passa dentro do nosso coração. Mas o ano que proporciona a comemoração, celebração, vamos alegrar, pois estamos vivos, já foi rompido a última barreira do limite entre a morte e a vida, resultando a ressurreição, ressurgindo das cinzas do pó, a vida movida pelo subsídio do ar divino, sua forma, força, felicidade, paz, amor e perseverança. A promessa feita no Éden, ecoada pelos profetas, encontrou seu cumprimento em Jesus de Nazaré. Ele, o Verbo que se fez carne, caminhou entre nós, curando, ensinando e revelando o rosto do Pai. Mas a hora decisiva chegou, a hora da cruz. No Getsemane, sob a luz pálida da lua, Jesus suou sangue e angústia. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali, ele aceitou o cálice do sofrimento, por amor. Traído por um beijo, julgado sob falsas acusações, Jesus carregou a cruz pelas ruas de Jerusalém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, clamava João Batista. Agora, o cordeiro imolado pendia na cruz. Cumprindo Isaías 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pelas suas feridas fomos curados. Às 3 horas da tarde, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. A terra tremeu, está consumado. O preço estava pago, a morte vencida. No terceiro dia, ao romper da manhã, Maria Madalena encontrou um túmulo vazio. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus apareceu aos discípulos, mostrando as chagas gloriosas. Paz seja convosco. A ressurreição não foi um mito, foi o selo divino na promessa cumprida. A morte não teve a última palavra. Cristo venceu. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por esta celebração. Eu queria convidar as crianças a vir à frente, os nossos pequenos, e também terão participação nesse culto. Então vem na frente, vamos orar por vocês, depois vocês vão sair. Venha, Conrado, Luquinhas. Mesmo assentado, estenda sua mão para cá, vamos orar pelos nossos pequenos. Estenda sua mão. Senhor Jesus, queremos abençoar, Deus, as nossas crianças.
pedir a Deus em nome de Jesus que o Senhor fale ao coração delas e que elas sejam instruídas, ó Deus, na verdade da Tua Palavra e que elas cresçam no conhecimento, ó Deus, da Tua verdade. Fica com eles no nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem então sair daqui, ó. Glória a Deus por mais uma celebração, e uma celebração muito especial. Uma celebração onde lembramos que Jesus Cristo não está morto. Lembramos que Jesus Cristo está vivo, venceu a morte, e por isso nós hoje temos livre acesso ao Senhor. Nós queremos compartilhar um texto que está no Salmo de número 124, seguindo então a nossa trilha dos degraus, a nossa jornada, Salmo de número 124, e aqui nesse texto nós lembramos que o cântico dos degraus, ou o cântico da romagem, eles eram entoados durante a peregrinação, justamente nessa época, Essa era uma das festas, A Páscoa, a festa da passagem. O povo ia em direção a Jerusalém para esta festa, e eles iam entoando então esses cânticos de romagem. A gente começou lá no Salmo 120, já estamos aqui no Salmo de número 124, e nele traz verdades importantes ao nosso coração nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ou acompanhassem aqui na tela. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. As águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro no laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, a compreensão, a revelação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Este salmo, então, escrito ali pós-exílico, era usado, como eu havia dito, na peregrinação do povo a Jerusalém, o templo em Jerusalém, e ele celebra a libertação divina das crises, como perseguição dos inimigos, e a gente sabe que em todo esse percurso o povo sofria ataques, sejam de assaltantes, sejam de animais, sejam de pessoas que zombavam, a gente viu isso em salmos anteriores, seja inúmeras situações onde corria-se perigo. Então eles celebram aqui a vitória e a libertação diante das crises, diante da opressão. E a história nos revela também que no Êxodo, se a promessa dava conta de um livramento físico, era um livramento do povo na sua caminhada rumo ao Messias. No Novo Testamento ele mostra o cumprimento das promessas. A gente percebe então que em Jesus as promessas de proteção e segurança elas se cumprem. É o nosso livramento espiritual. É o nosso livramento espiritual. E este salmo aqui, ele era cantado coletivamente. Ele era declarado e ele faz lembrança ao sofrimento do povo, o sofrimento que o povo vivia. E a conexão que nós podemos fazer deste salmo aqui com a época em que nós estamos vivendo, esse tempo de Páscoa, essa conexão, a gente percebe que como Israel,
né, que sofria e experimentou o livramento vivido pelo povo no passado, a ressurreição de Cristo, então, ele é o ápice da intervenção divina contra a morte. Jesus vem e ele vence a morte na cruz. Percebe que a nossa cruz aqui está deitada, né? Ela já não está mais de pé. E lá onde Jesus estava, no sepulcro, ele vive, ele vence a morte, ele sai, como que decretando e selando a missão que ele tinha para cumprir nessa terra. Então, se nós vemos a promessa no povo, lá no Êxodo, desde o Êxodo, a gente vê em Cristo Jesus o cumprimento de todas as promessas. Essa é a conexão. Foi lido no começo do culto aqui, 1 Coríntios 15, 54, e ali fala justamente a respeito disso, desse cumprimento máximo que foi Jesus naquela cruz. E o nosso texto aqui do Salmo 124, ele começa com essa confissão: se não for o Senhor, se não for o Senhor, é como que o salmista dizendo: se não fosse Deus na minha história, se o Senhor não estivesse conosco, se o Senhor não estivesse nessa jornada conosco, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor. Então é uma declaração de total dependência do Senhor Jesus. É uma declaração dizendo que eu não posso por minhas forças, eu dependo daquele que me livra, daquele que me guarda. No Novo Testamento a gente vê aquilo que Deus realizava, no povo. Aliás, no Velho Testamento a gente vê aquilo que Deus realizava no povo de Israel. E a comprovação da soberania. Mas eu queria ler um texto que está lá em João 28, 29. Você pode abrir a sua Bíblia ou quiser acompanhar. João, no capítulo 10, verso 28 e verso 29. Evangelho de João: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatá-la. Ninguém pode arrebatá-la. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor para mim e para você. Ninguém nos tira aquilo que o Senhor nos deu. Nós temos a vida eterna conquistada nessa cruz, não nessa, mas conquistada na cruz. Nós obtivemos acesso à vida eterna, porque o nosso bom pastor foi pregado no madeiro, foi humilhado, foi traspassado, foi zombado, mas ele não permaneceu na cruz. A cruz faz sentido para nós se ela estiver assim, vazia. A cruz para nós, ela faz sentido se ela estiver vazia. Porque ele não permaneceu morto, mas ele ressurgiu, ele venceu a morte. E essa é o cumprimento, essa era a esperança que o povo no Antigo Testamento tinha, mas eles não faziam ideia do que seria. Por mais que o texto que o Theo leu no início de Isaías 53 fala a respeito disso, do sofrimento. Então o profeta já dizia a respeito do cordeiro que ele seria morto, imolado, iria sofrer por nós. Mas eles não faziam ideia do que seria Jesus Cristo na prática, realmente. Então a cruz vem para cumprir tudo aquilo que fora dito. E vem para mostrar que agora, por meio dela, nós temos a salvação. Nós temos o livre acesso. E hoje nós podemos declarar, com certeza você pode declarar: se não for a Deus, se não for ao Senhor na minha história,
Pensa um pouquinho naquilo que você tem vivido hoje, no teu dia a dia, os teus enfrentamentos, as tuas lutas. Será que você não pode dizer assim: se não for ao Senhor na minha vida, que seria de mim? Se não for ao Senhor na minha história, que seria de mim? Com toda certeza nós temos testemunhos a dar. Com toda certeza nós temos, como salmista, algo a dizer. E ele fala ali nos versos 3 a 5 ele faz umas metáforas ali a respeito do perigo que eles viviam. Termos como ser engolidos vivos, águas violentas ou impetuosas em outras versões. Tudo isso nos revela que eles viviam perigos e adversidades naquele tempo. E sempre nós teremos esses mesmos perigos e adversidades na nossa história, no nosso dia a dia. Lutas, batalhas. E você sabe quais têm sido as tuas batalhas? Quais têm sido as tuas lutas? Talvez lutas com pessoas, com situações, mas talvez sejam lutas internas, coisas que você precisa travar dentro de você. Questões que talvez o inimigo, ele vem para te acusar, ele vem para te apontar o dedo, porque essa é a função dele, esse é o papel dele, te acusar e apontar os seus defeitos. São lutas que nós enfrentamos, cada um a sua luta. A minha luta não é maior que a sua luta não é maior que a minha. Mas para nós, para cada um de nós, a nossa luta é grande, não é mesmo? Para cada um de nós, o nosso gigante parece ser enorme. Mas nós podemos dizer como salmista: se não for o Senhor, eu não poderia enfrentar essas lutas. Se não for o Senhor, eu não teria a menor condição. Dependência do Senhor. E o salmista ali, a partir do verso 6, ele então ele começa a proclamar a respeito do escape, a respeito do livramento. Se por um lado ele enfrenta as lutas e as dificuldades, se por um lado as batalhas são intensas sobre a sua vida, sobre a vida do povo, do outro nós encontramos o escape. E o salmista coloca ali: quebrou-se, rompeu-se o laço. Isso demonstra libertação. Isso demonstra que o Senhor quebra toda corrente que te aprisiona, todo laço que te prende. Nada é impossível ao nosso Deus. Nada pode impedir a ação de Deus na tua vida. Ele fala no verso 8 ali: socorro no nome do Senhor. A nossa salvação só pode ser obtida nesse nome. Em 1 Pedro 5:8, nós vemos ele falar um pouco. 1 Pedro 5, verso 8: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ele traz um texto nos alertando então de que as adversidades e os problemas sempre estarão à porta, sempre estarão ao nosso redor. Porém, quando ele fala a respeito do escape, ele nos leva a Atos capítulo 4. Eu queria que você abrisse também e acompanhasse Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. É isso mesmo, é 4:12. Atos 4:12, isso. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se por um lado nós temos o inimigo, o diabo, que anda ao nosso derredor, pronto para nos fazer cair, pronto para nos fazer nos prostrar,
pronto para fazer com que a gente caia. Nós temos a nossa segurança que não há em nenhum lugar um nome pelo qual nós podemos ser salvos e libertos, senão no nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos liberta, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos traz o escape, é Ele quem nos dá o alívio, é Ele quem nos dá o socorro. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele é aquele que olha para nós e entende o nosso sofrimento e estende a sua destra para nos socorrer. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor. Então a gente aprende desde o início que Deus age em favor do seu povo. O Senhor age em favor do seu povo, e a cruz, ela é o ápice do seu amor. É o ápice do seu amor por nós. Se a gente lê em Efésios, capítulo 1, verso 4 até o 7, diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele te amou antes da fundação do mundo. Antes de ser pregado no madeiro, Ele já tinha amado cada um de nós. Ele olhava, e mesmo você no ventre da sua mãe, Ele sabia que a morte na cruz era por você, era por mim. Deus age em favor do seu povo. E a Páscoa que nós vivemos hoje, ela é essa lembrança, a lembrança do cumprimento da promessa. Cristo, o Cordeiro, que nos liberta do laço do pecado. Que nos liberta do laço do pecado. As águas altivas que o salmista traz, ela nos mostra e simboliza o poder da morte que nos aprisiona, que nos escraviza. Mas a cruz de Cristo nos liberta. A cruz de Cristo simboliza essa ruptura definitiva com a morte eterna. Nós, a partir da cruz, somos transformados. O laço do passarinheiro é rompido. Simboliza que o pecado não mais tem poder sobre você. Nós ainda estamos na presença do pecado, porém, do poder do pecado nós fomos livres. A presença do pecado seremos livres quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Aí não haverá mais a presença do pecado, mas o poder do pecado foi vencido na cruz. O pecado não mais tem poder sobre mim e sobre você, porque hoje nós temos o nosso advogado, aquele que nos perdoa. E se você tem enfrentado, e se uma das suas batalhas é com relação a pecado, e se uma das suas lutas e das suas dificuldades é com relação a algum pecado na tua história, saiba que nós temos um advogado que nos ajuda. Saiba que nós temos um advogado que vem para nos libertar, nos purificar, nos justificar. Basta nós nos prostrarmos, nos rendermos diante dele e dizer: Senhor, se não for o Senhor na minha história, eu não consigo. Eu não consigo, eu não posso. O pecado ainda está presente e nós batalhamos, mas nós precisamos dessa ação de Deus nas nossas vidas. Para concluir,
Assim como Israel, a igreja hoje, ela precisa da presença desse Criador, da presença daquele homem que se humilhou, se entregou, que se rendeu e assumiu sobre si a nossa culpa. Todo o pecado da humanidade ele levou sobre si. Todo o pecado ele assume sobre ele, e com isso ele se faz o Cordeiro perfeito. Com isso ele se faz o Cordeiro puro, imaculado, porque era esse Cordeiro que precisava morrer pelo pecado do povo. A diferença é que agora não mais precisamos do Cordeiro, não mais precisamos da morte desse pequeno e inofensivo animal, porque um homem se fez Cordeiro por nós. Por causa do pecado de um homem, por causa do erro de um homem, o pecado entra na humanidade. E por causa do sacrifício de um homem, o pecado é arrancado. E hoje nós podemos ter esse livre acesso e conseguir diante do Pai o perdão e a purificação de todos os nossos erros. Eu não sei como isso bate no seu coração. Eu não sei como isso mexe com você. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando você ouve isso. Mas no meu coração existe uma gratidão tremenda por saber que, Senhor, obrigado, porque eu sei quem eu sou. E se não for ao Senhor pagar pelos meus pecados, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei o que seria da minha família. Eu não sei o que seria da nossa cidade. Se não for ao Senhor. Então nós precisamos todos os dias fazer valer esse sacrifício da cruz. Sabe como a gente faz valer esse sacrifício da cruz? Nós fazemos valer o sacrifício da cruz quando nós nos achegamos a essa cruz e nós colocamos aqui a nossa carne. A gente coloca aqui o nosso eu. A gente coloca aqui a nossa justiça própria. A gente coloca aqui o nosso orgulho, a nossa soberba. A gente coloca aqui. Crucificar a carne é fazer valer o sacrifício de Cristo. É dizer, Senhor, aquilo que o Senhor fez uma vez, valeu de uma vez por todas. E eu crucifico a minha própria vontade para dizer para todo mundo que importa servir ao Senhor do que servir ao mundo. Importa fazer a tua vontade do que fazer a minha vontade. Importa te agradar do que obter simplesmente o meu prazer. Isso é fazer valer. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa crucificar a sua carne todos os dias. Todos os dias. Que você coloque na cruz a sua natureza e viva diante do Senhor uma vida plena. Porque a palavra de Deus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? É vida em toda a sua plenitude. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que eu olho para os problemas e falo, são lutas. Mas eu já venci essas lutas. E eu consigo me alegrar no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio das adversidades. Então tenha uma atitude de pessoa que é liberta. Porque tem muita gente que já ouviu essa mensagem,
Tem muita gente que já ouviu falar que Jesus veio para nos resgatar, que Jesus veio para nos perdoar, que Jesus veio para fazer diferença na nossa história, que veio para nos libertar de toda corrente. A pessoa sabe de tudo isso, de trás para frente, decora. Mas o problema é que ainda hoje vive escravizada. Ainda hoje, mesmo conhecendo essa verdade, vive uma vida presa. Essa pessoa na prática ela não está liberta. E olha que ela já ouviu a palavra, mas ela não tem atitude de pessoa liberta. E a atitude da pessoa liberta é saber: Senhor, eu estou enfrentando essas batalhas, eu estou enfrentando essas lutas, muitas dessas lutas é por culpa minha mesmo, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu falhei. Mas Senhor, eu confio em Ti, porque aquilo que o Senhor sofreu é muito superior ao que eu tenho sofrido. E se aquilo que o Senhor passou, trouxe e me fez uma pessoa livre, eu quero ser livre, mesmo nas condições que eu estou. Eu quero ser livre. Eu quero não mais viver escravo de vícios. Eu não quero mais ser escravo daquilo que me aprisiona e destrói a minha família, destrói os meus relacionamentos, destrói a minha relação com os meus amigos, destrói a minha relação no trabalho. Senhor, eu fui livre, então eu quero essa liberdade para a minha vida. Então que hoje você possa assumir isso, não comigo, não com a igreja, mas com o Senhor. Senhor, a liberdade já está à minha disposição, eu quero vivê-la. Eu quero desfrutar dessa liberdade. Não mais sofrer por causa do pecado. Então tenha uma atitude de pessoa liberta. Lute contra o pecado. Resista ao diabo. E a palavra diz que ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Mas é a gente que está fugindo do diabo, né? A gente inverte tudo. Então resista ao diabo e viva a liberdade. Porque mesmo aqueles pecados que você confessar, o diabo é tão safado, ele é tão mesquinho, que ele vai te acusar para o resto da vida dos teus erros. O resto da vida ele vai ficar acusando: mas lembra daquilo? Lembra daquele erro, Teodoro, que você fez lá em 1900 e blá, 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 blá. Lembra? Mas se nós temos uma consciência de liberdade, nós batemos no peito e falando: eu já confessei os meus pecados e fui purificado, fui lavado e não sou mais escravo do pecado. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre de toda a acusação. Livre de toda a armadilha do inimigo. Viver a Páscoa como comunidade é proclamar: se não for ao Senhor. Viver a Páscoa, esse é o nosso desafio. Declarar e fazer com que todos saibam quem nós éramos e quem hoje nós somos. E o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na tua vida. Se o Senhor fez algo na tua vida, declare isso. Proclame isso. A Páscoa não é um momento que nós lembramos uma vez no ano. Na verdade, nós lembramos a Páscoa todas as vezes que nós partilhamos a ceia do Senhor. Para nós cristãos não é uma vez ali no ano, em abril, mais ou menos. Não. Nós celebramos a Páscoa todos os meses, porque nós fazemos lembrar daquilo que Jesus fez. E nós precisamos fazer lembrar na sociedade aquilo que o Senhor tem feito todos os dias nas nossas vidas. Eu queria que você vivesse isso, não mais escravo,
mas livre, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Então, da promessa à presença, da promessa de um Messias que viria à presença de um Deus que liberta. Essa é a nossa mensagem, e é isso que nós nos apegamos. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, Deus, nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, na nossa história. E eu sou grato a Ti, Senhor, sou grato pelo Teu amor, e Te peço, Deus, que o Senhor se manifeste nas nossas vidas a cada dia, Senhor, nos lembrando do sacrifício feito na cruz. E, Senhor, eu oro, Senhor, para que nós possamos viver a liberdade conquistada nessa cruz, ó Deus. Senhor, não mais vivemos escravos do pecado, não mais vivemos escravos daquilo que o pecado gerou, mas fomos libertos, ó Deus. Nós fomos libertos e somos gratos a Ti por isso, Senhor. Manifesta, Deus, o Teu poder sobre a vida de cada um de nós e que nós possamos viver intensamente, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Não foi apenas um milagre do passado. É uma realidade que transforma hoje cada coração que crê. Porque Ele vive, nós vivemos.
Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E cumpriu, não nos deixou órfãos. Através do Espírito Santo, enviado no Pentecostes, Jesus habita em nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele age em nossos gestos de amor, na palavra que nos alimenta e de modo especial na Santa Ceia, onde se entrega como pão vivo, verdadeiramente presente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. A presença de Jesus também se revela nos irmãos. Tudo o que fizestes a um destes mais pequeninos, a mim o fizestes. Somos chamados a ser suas mãos, curando, servindo e anunciando a esperança. Vós sois a luz do mundo. A cruz nos reconciliou. A ressurreição nos deu vida nova. Agora somos templo do Espírito, testemunhas de que a promessa se fez presença. Cristo não está no túmulo, vive em nós e nos envia a proclamar: a morte foi tragada pela vitória. Aleluia! As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos seus filhos, porque sua misericórdia não tem fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Esta noite, com muita gratidão, eu vou louvar a Deus. No Calvário seguiu uma cruz contra o céu, como emblema de afrenta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali
Participaremos agora da nossa ceia do Senhor. E hoje nós participaremos de uma ceia um pouquinho diferente da que nós costumamos participar. Esta ceia é chamada ceia por intinção. Você já vai entender o que significa isso. Ela se refere a um método específico de participação no cálice. Em vez de nós bebermos o cálice diretamente, comermos o pão, você recebe o pão, você molha no cálice e você come. Isso é intinção, essa ceia. Então é um momento solene, é um momento onde nós reforçamos que o pão e o vinho são os sinais do sacrifício de Cristo. E essa celebração, ela precisa, como nas demais que a gente sempre participa, aquelas que a gente está acostumado, ela precisa promover em nós a reflexão a respeito do nosso arrependimento, a respeito da nossa gratidão a Deus. E esta celebração de ceia, por intinção, ela é celebrada na Igreja Reformada em momentos específicos. Ela não é uma prática comum, que todo faça isso todos os meses, como a gente faz, mas em ocasiões muito especiais. E a prática desta ceia reforça a comunhão entre os fiéis, entre os irmãos, de várias maneiras. Sobretudo simbolizando a unidade, a igualdade na participação conjunta, um só corpo, um só espírito, tomando do mesmo cálice. Então, nós teremos irmãos aqui na frente que vão estar com o cálice na mão. Você virá, eu estarei com o pão. Você vai pegar o pão, você vai molhar e já comer o pão. Esta ceia, depois você retorna ao seu lugar. Mas como toda ceia, nós precisamos olhar o nosso coração, sondar o nosso coração, porque nós precisamos ver como que nós participamos deste momento. É um memorial, é um símbolo, é um momento onde nós nos rendemos e dizemos: Senhor, eu lembro, porque o Senhor deixou instituída a ceia para que nós lembrássemos daquilo que foi feito e que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que nós nos reunimos em memória do Senhor. Mas eu preciso sondar o meu coração e ver se o meu coração está puro diante do Senhor. E quando nós fazemos isso, não é para você não participar, mas é para você alinhar a sua caminhada e participar. Às vezes fala assim: não, eu não vou participar por causa disso, eu sou ruim. Ok, você é ruim, todo mundo já sabe. Mas vai permanecer assim? Não. Nós nos rendemos, vamos para Deus, pedimos perdão, confessamos o nosso pecado e então participamos da ceia, porque nós entendemos que se nós formos ao Senhor, então o nosso pecado é perdoado. Quando compartilhamos de um mesmo cálice, quando mergulhamos o pão no cálice, a gente reforça essa ideia que nós somos participantes e somos iguais diante de Deus, todos com suas falhas, com seus defeitos, mas unidos por causa da cruz, unidos por causa de um sacrifício, unidos porque não é mais sobre aquilo que eu faço, mas aquilo que Cristo fez por mim, e eu tenho acesso ao Pai, eu tenho esse livre acesso. Eu queria convidar nossos irmãos Teodoro, Dona Zina, por gentileza. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo:
Bebam todos dele, porque isso é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Enquanto ouvimos a canção, você levante, venha, pegue o pão, olhe no cálice, coma e volte então para o seu lugar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor, pela lembrança daquilo que foi marcante na nossa história, daquilo que faz e fez toda a diferença na nossa jornada. Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Senhor, somos eternamente gratos a tudo aquilo que o Senhor fez, ó Deus. Como o salmista disse, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor. Obrigado, Senhor, pela ceia. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que um dia estaremos juntos, ó Deus, partilhando da mesma ceia, partilhando da mesma ceia, da mesma mesa, Senhor, contigo, Senhor. Ansiamos por esse dia, Pai. Ansiamos por esse dia. E nós queremos fazer e trazer à nossa memória, Senhor, tudo isso, Deus. Não queremos viver mais para nós mesmos, mas queremos viver para o Senhor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Podemos colocar em pé, né? Sentir esse culto, porque ele amou tanto a ressurreição de Jesus, que ele não ficou no túmulo, mas ressurgiu, e nós nessa noite só temos que agradecer a Deus pela ressurreição e pela vida de Jesus, que é o principal desejo de Páscoa. A vida ressurreta. Muito obrigada, Pai, por essa noite que a gente pôde, Deus, nos alegrar, Senhor, por essa data de Páscoa, da ressurreição. E agora, Senhor, leva nós, daqui a pouco, para os nossos lares, para enfrentar uma nova semana. Que cada um de nós tenha a bênção do Senhor, e onde nós colocar nosso pé, seja uma semana abençoada, que nós possamos abençoar pessoas, abençoar nossa família, e sermos edificados, ó Deus, através de Ti, Pai, fortalece-nos em tudo, e dá-nos uma boa semana na Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E logo após a bênção, queremos te convidar a vir ao salão. Nós teremos um banquete para nós fecharmos a nossa celebração de hoje com muita alegria, com muito prazer em comunhão uns com os outros. Então, dirige-se ali, você vai ter uma surpresa ali, vai ter algo muito especial para todos nós. Então, não vá embora sem esse tempo. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as consolações do Santo e Divino Espírito seja sobre a sua vida hoje, durante toda essa semana, e que todos nós possamos declarar que Jesus Cristo vive eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus o abençoe, abrace os irmãos, e vamos ter esse tempo aqui no Salão Social.